Na semana passada, o irmão Vitor pregou em Eclesiastes, fechando o capítulo 9 de Eclesiastes, e nós vimos ali a sabedoria, ela exemplificada, ela priorizada e ela aplicada, ali nos exemplos que Salomão traz. Aqui hoje no capítulo 10, nós vamos seguir trabalhando na sabedoria, mas agora sendo incentivados a nos mantermos distantes e afastados da tolice, que nós veremos, temos visto até aqui, que é a antítese da sabedoria, né? De um lado nós temos a sabedoria, de outro nós temos a estultícia aqui, que é o sinônimo de tolice, certo? Então a estultícia aqui na palavra de Deus é tolice, tá? Agir como tolo. Nós vamos então ler o capítulo 10, do verso 1 ao 11, e pedir ao Senhor para que Ele nos ajude a entender verso a verso, de forma que nós venhamos a manter a coerência, a fidelidade quanto àquilo que nós interpretamos, considerando o contexto bíblico, o contexto em que está inserido essas verdades, e também que nós venhamos a aplicar em nossas vidas. Vamos ler o capítulo 10, do verso 1 ao verso 11. Qual mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. O coração do sábio, ele se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador. O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras será maltratado por elas, e o que racha lenha expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Até aqui, irmãos, vamos te pedir ao Senhor que Ele nos ajude aqui a entendermos. Dá para perceber pela perícope que há versos, né, provérbios soltos assim que parecem estar meio fora do seu contexto. E vamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude a entender e a aplicar no contexto imediato que Salomão está trabalhando aqui. Nós vemos então, nesses primeiros versos aqui do capítulo 10, que Salomão vai trabalhar a diferença entre sabedoria e tolice, que ele vai utilizar aqui a palavra estultícia, né? O estulto aqui, às vezes a gente pode confundir com astuto, né? Aquela pessoa astuta, mas aqui é com estultícia, o estulto, ou seja, o tolo, aquele que age com estultícia, com tolice. Nós vamos ver então que Salomão vai trazer essa diferença entre sabedoria e tolice. E logo no primeiro verso, ele vem aqui trazendo, utilizando um recurso de comparação para ensinar algo importante para nós. Ele traz aqui que assim como uma mosca morta, ela pode tornar inútil todo o unguento do perfumador, exalando então o mau cheiro, também um pouco de tolice destrói a sabedoria e a honra. O que Salomão está trabalhando aqui, também chamado de um pregador, é justamente algo interessante. O unguento é uma substância, né, utilizada aqui, que ela exala bom cheiro, né? É um próprio perfume em si, a substância do unguento. Ele está falando que o unguento do perfumador, a gente imagina que grande quantidade dessa substância, ela pode ser inutilizada e prejudicada se uma pequena mosca cair nessa substância. Uma pequena mosca, ela é capaz de prejudicar toda aquela substância que foi produzida pelo perfumador, sendo lançada fora, ou seja, gerando desperdício. E qual é a comparação que nós podemos trazer dessa verdade para nós, né? Essa figura de linguagem que Salomão utiliza aqui? É que nós devemos também ter cuidado como nós agimos. Muitas vezes nós podemos ter bons comportamentos, agir muitas vezes com sabedoria, mas basta um pequeno momento de descuido, um pequeno momento de tolice para a gente lançar fora todo aquele ar de sabedoria e de honra que nós construímos, né? Quem nunca passou por isso?
né, por causa de uma língua não freada, né, uma ira não controlada, em momento pontual, uma voz, às vezes numa conversa, uma voz com um tom mal utilizado, um tom errado, aquele pequeno tom é capaz de destruir todo o diálogo e toda a negociação que está rolando ali para tentar acalmar os ânimos. Então a ideia aqui é justamente essa, ele está trazendo um alerta para nós, para que nós venhamos a estar sempre em oração e sempre atentos, porque basta um pequeno descuido para a gente lançar fora todo o nosso trabalho pela sabedoria e pela honra. Apenas uma pequena mosca lança fora todo o unguento produzido pelo perfumador. Assim também, um descuido, uma pequena tolice lança fora e destrói a sabedoria e a honra do nosso nome e do nome do nosso próximo também. A ideia então é que nós venhamos a pedir a Deus por sabedoria, para que nós venhamos a saber agir em diversas situações, ou nos livrar daquela chamada visão de túnel, né? Muitas vezes nós agimos focado em uma determinada situação, com apenas um foco, a gente chama de visão de túnel, a gente não consegue ver além daquilo, apenas ali aquele alvo no final. Isso faz com que nós venhamos agir muitas vezes de maneira rápida, sem ponderar as consequências dos nossos atos. Então aqui é um alerta para que nós também venhamos a pedir a Deus para que Ele não somente nos dê discernimento, sabedoria, para que nós venhamos a nos comportar como se deve um cristão, como se deve aqueles que são guiados pela sabedoria, porque são seguidores de Cristo e são guiados pelo Santo Espírito, mas que também nós venhamos a ter cuidado não somente com as ações, mas com aquilo as consequências que podem vir dos nossos atos, fazendo com que nós andemos com precaução. Às vezes uma pequena palavra, não prevendo os efeitos, pode trazer grandes consequências negativas para nós e para os outros. No verso 2, ele vai dizer que o coração do sábio, ele se inclina para o lado direito, mas o do estulto, o do tolo, para o da esquerda. Aqui é interessante, irmãos, nós não devemos moralizar, tá? Moralizar em que sentido? Tudo que é esquerda é ruim, tudo que é direita é bom, né? Se eu vou estar numa encruzilhada e no mapa, eu vou pegar sempre a direita para viajar porque o lado esquerdo é ruim. Essa não é a ideia. A ideia aqui é que a palavra de Deus, ela tem uma preferência pelo lado direito, certo? O Senhor utiliza essa posição, esse lado, para trazer coisas boas, para apontar coisas boas na sua palavra. Nós vemos aqui em Gênesis 48, por exemplo, que Jacó, quando ele vai abençoar o seu filho Efraim, ele utiliza a mão direita para abençoar Efraim. Nós vemos também que a mão direita ela está associada à autoridade. Nós vemos lá em Colossenses 3 que o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo está assentado à direita do Pai, posição de autoridade, posição de confiança, assentado à destra, à direita. E nós vemos também, apenas alguns exemplos aqui, que no juízo final, quando Jesus Cristo vai falar que ele vai separar as ovelhas dos bodes, ele fala que as ovelhas estarão à sua direita e os bodes à sua esquerda. É uma preferência na revelação de Deus de utilizar um lado como um lado bom e o outro lado como um lado ruim, o lado mal. A ideia aqui das Escrituras é exatamente colocar pontos para que possa trabalhar a ideia de oposição, de contraste. A gente precisa situar de um lado para dizer que isso é bom, para depois colocarmos um lado antagônico em oposição, que é ruim, tá? Então, cuidado para não moralizar, que alguns acabam brincando, né, com esse de direita, esquerda, moralizando isso, levando isso literalmente, tá? É um significado maior por trás, tá? Então, o que Salomão ele está trabalhando aqui é que os sábios, né, eles buscam andar no caminho correto, eles buscam um caminho que agrada a Deus, buscam um caminho que glorifica a Deus, busca um caminho de retidão, um caminho de obediência, um caminho realmente que pensa no Senhor e como glorificar o seu Deus por meio das suas atitudes. Se nós formos colocar aqui, esse é o lado direito, esse é o lado bom, o lado de devoção ao Senhor, o lado onde o coração se deve inclinar. E antagônico a isso nós temos o lado esquerdo, que é o lado de oposição, que é o lado onde os ímpios eles estão. O coração do ímpio ele se inclina a tudo aquilo
que é oposto à glória de Deus. Tudo que se de um lado, tudo nós temos que glorifica a Deus, que exalta o nome do Senhor, que limita as nossas ações, a restrição da liberdade humana, porque nós somos inclinados ao pecado. O pecador, o tolo, ele vai buscar justamente o caminho oposto. Não é um caminho paralelo, é um caminho totalmente oposto. É um caminho antagônico. E aqui ele traz que não é apenas a mente do tolo que é inclinado para o lado esquerdo, que é inclinado para o lado mal, e do sábio para o lado direito. Não é apenas a cognição. Ele trabalha aqui que é o coração do sábio se inclina para o lado direito. Veja, irmãos, toda vez que a palavra de Deus trabalha coração, nós temos que interpretar como o centro do homem. Nós temos visto isso, né, nas exposições, em outros textos também, em outros livros. O coração, na Bíblia, é a força motriz do homem. No coração que nós vamos encontrar a cognição, a volição e a afeição. É o centro do homem, o coração. Assim, o que nós devemos entender aqui é que tanto os raciocínios, os pensamentos, a vontade e os sentimentos do tolo não agradam a Deus. Ele por completo não agrada a Deus. Aquilo que ele pensa não honra ao Senhor. Aquilo que ele tem vontade de fazer não glorifica a Deus. Os seus sentimentos são sentimentos de tolos que também não buscam agradar a Deus. E toda vez que nós vemos que determinado homem, ele não agrada, não glorifica, não busca o Senhor, nós temos visto em Eclesiastes que ele é um tolo. Porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quando nós excluímos o temor a Deus, é impossível ser sábio. O ímpio, ele busca justamente tudo aquilo que é contrário a Deus. E aqui fica uma reflexão para nós. Qual é a direção que estamos seguindo na nossa vida? Será que nós estamos nos aproximando da tentação ou estamos nos afastando do mal? Será que nós estamos seguindo o caminho do povo de Deus ou estamos buscando o caminho próprio, um caminho sozinho? Essa é uma reflexão que nós devemos tirar desse texto, que nós venhamos pedir ao Senhor para que o nosso coração ele realmente ande pelo caminho que glorifique o seu santo nome, que a nossa mente, o nosso coração, a nossa mente, a nossa vontade e a nossa afeição esteja comprometida em glorificar ao Senhor. Os nossos pensamentos, como nós vimos lá em Filipenses 4, né, que o Senhor ele tem domínio sobre aquilo que nós pensamos, ele deve ser Senhor também sobre os nossos pensamentos. Essa é a ideia aqui também, que venhamos realmente agir de modo prático a fugir da tentação. Nós vimos hoje aqui pela manhã no estudo do irmão Israel a sexta petição do Pai Nosso, pedindo para que o Senhor nos livre do mal, nos livre da tentação. Esse é um caminho do lado bom, esse é o caminho que busca realmente glorificar a Deus. E seguindo ainda nessa ideia de como não ser tolo, né? Nós vamos agora para o verso 3, que Salomão vai dizer: quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Esse versículo ele é incrível, porque cada um de nós já nos deparamos com pessoas assim. Nós vamos, cada irmão vai lembrar aqui de alguém, alguma experiência. O que esse verso ele está dizendo? A imagem que nós temos aqui, quando ele fala de caminho, nós podemos imaginar pessoas fazendo uma trilha, caminhando, que não conhecem muito bem o caminho ali da trilha, e dentro desse grupo existe uma pessoa que se acha mais sábia que as outras pessoas e que se coloca como guia dessas pessoas, mas ele não tem entendimento. O que acontece quando essa pessoa que se diz conhecer e durante esse papel que ele assume de guia das outras pessoas, ele não consegue chegar a lugar algum? É como se as pessoas ficassem seguindo ele andando em círculo. O que acontece com ele? Ele se mostra tolo. Todos ao seu redor vê quão tolo ele é. E isso se aplica a diversas situações. E o tolo, ele age realmente assim, irmãos.
Ele age com arrogância, com prepotência, aquele cara, aquela pessoa que sabe de todas as coisas, que domina todos os assuntos, que se coloca na sua fala acima das outras pessoas. E assim quem está ao redor dele, quem está ao seu lado, vê como ele arrota um monte de tolice. E o pior de tudo é que ele sequer sabe que ele é tolo. Todos, a ideia aqui é que todos ao seu redor já identificaram que ele é tolo, menos ele mesmo. Ele é o único enganado na situação. A sua tolice é mostrada pela sua própria conduta. Ele não precisa nem ser acusado. Ele não precisa nem ser apontado o dedo. Basta ele falar. Basta ele agir, que as pessoas já verão o quão tolo ele é. E aqui nós fechamos nesse primeiro verso um ensino que é não seja tolo, um ensino bem simples. Não seja tolo. Não seja como essas pessoas que foram citadas até aqui. Não deixe que apenas um breve momento destrua a sabedoria e destrua a honra. Não deixe que o seu coração se incline para o lado mal, para um lado que não busque a Deus, que não honre o Senhor, que não glorifique o Senhor com o coração, cognição, volição e afeição. E cuidado, haja com humildade, com simplicidade. Não busque arrotar entendimento que você não tem, que nós não temos. E ainda assim, tendo esse entendimento, haja como Cristo nos ensinou, com humildade e com simplicidade, com espírito de mansidão. Nós vamos entrar agora em outro objetivo aqui de Salomão. Nós vimos aqui, não devemos ser tolo. E agora nós vamos ver nesses versos posteriores como lidar com a tolice. A tolice nos cerca, nós não estamos livres. Às vezes nós somos os protagonistas da tolice, né? Nós mesmos agimos como tolos e às vezes nós somos cercados de pessoas tolas. E aqui Salomão vai trazer alguns ensinamentos sobre como nós devemos nos comportar quando estamos rodeados ou cercados de pessoas tolas. E aqui no verso 4 ele traz uma situação que é ainda pior, porque a tolice aqui ela é praticada por alguém que tem uma posição de autoridade, uma posição superior. Aqui é o governador que age como tolo. A situação fica muito pior, é uma autoridade agindo como tola. Ele fala que, levantando-se contra ti a indignação do governador, uma autoridade civil, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Apesar do contexto imediato aqui, irmãos, se aplicar à autoridade civil, no caso do governador, nós podemos estender isso para diversas situações, relação pai e filho, relação entre amigos, relação na igreja, a como nós devemos nos portar diante de uma tolice. Aqui podemos perceber que o governador, o governante aqui trabalhado por Salomão, nós não sabemos o motivo, mas podemos cravar que por uma razão tola, ele ficou iracundo, ele perdeu o domínio próprio e ele abusa da sua posição de superior e visa derramar a sua ira de forma injustificada sobre o seu subordinado. É essa a ideia aqui do verso. Ele se indignou injustamente e diante dessa indignação e dessa ira, Salomão vai dizer que o subordinado ele deve manter-se no seu lugar, não fugir, mas ter ânimo sereno para acalmar a ira do governante. Salomão nos ensina aqui que o sábio ele não deve retribuir tal tolice com raiva, sendo iracundo, rebelde, com ânimo alterado. Salomão nos ensina que, ao contrário disso, o ofendido deve se manter sereno e calmo no seu lugar. Isso é muito difícil de praticar. Ainda mais nós, influenciados pela Revolução Francesa, influenciados pela insubordinação às autoridades civis, isso por conta do pecado que existe em nós, nós temos ou duas situações de comportamento. Ou nós fugimos daquela situação que nos incomoda, de abuso de autoridade, ou nós, de forma, às vezes até com um argumento correto, utilizando da lei, utilizando de argumentos legítimos, nós refutamos na mesma proporção a autoridade civil. Salomão está falando para nós que isso não é agir sabiamente.
não é agir sabiamente. Em vez de fugir da tirania ou tomar a lei para discutir diretamente, como se fosse igual com a autoridade, o que nós somos aqui instruídos, mesmo que apesar do nosso direito de ficarmos irritados e de desobedecer o governo tolo, nós somos ensinados a ter uma reação calma e serena. Certo comentarista disse que a raiva de um governante precisa ser abrandada com uma mansa tolerância, que não entra em pânico e nem foge magoado. Salomão está trabalhando aqui justamente a uma ideia de uma pessoa que tem domínio próprio, que sabe se portar com sabedoria e que diante de um momento de opressão, diante de um momento de pressão, ele continua firme, calmo e sereno na sua posição. Isso faz com que o ânimo daquela autoridade que está descontrolado venha a ser acalmada. Importante ressaltar aqui que nós não devemos entender que todo e qualquer caso nós devemos ficar ali. Nós vamos ver que nós devemos ter a sabedoria que Deus dá para distinguir e discernir o momento que é realmente para ficar e o momento que é para sair. Por exemplo, da imoralidade sexual, nós somos orientados a sempre fugir da imoralidade. Não ficarmos ali serenos e calmos, mas fugir. Então a ideia aqui não é tomar isso como pleno, como em toda qualquer situação a gente deve ficar. Às vezes nós devemos fugir, a depender da situação. Mas mesmo diante de uma fuga necessária, nós não devemos perder o nosso domínio próprio. Nós não devemos perder o nosso ânimo calmo e sereno, como nós veremos na aplicação, que foi o ânimo que Cristo teve, mesmo sendo ofendido, mesmo sendo cuspido, mesmo sendo ultrajado, ele não retribuiu da mesma forma. Ele se manteve calmo, sereno e submisso ali à vontade do Pai. Eu trouxe até aqui como exemplo, que foi o exemplo que as irmãs trabalharam, né, no TPP na sexta-feira, que é o exemplo de Abigail e Nabal. Aqui nós temos um exemplo bem claro de um tolo, que é Nabal, e da sabedoria, aqui personalizada pela Abigail, sua mulher. Nós temos aquele contexto lá, onde Davi e seus soldados estavam no deserto, peregrinando ali nas terras de Nabal. Em determinado momento, Davi envia, né, ali correspondentes, pedindo auxílio. Nós vamos ver no decorrer da história que ali Davi, quando estava com seus soldados, ele não pegou nada que pertencia a Nabal. Não somente isso, ele e seus soldados protegeram a propriedade de Nabal. Nós vemos quando Davi envia saudações ali a Nabal, ele espera o quê? Um ato de agradecimento, um ato de retribuição na mesma proporção, mas nós vemos na narrativa que não é isso que acontece. Nabal, um homem tolo, um homem rude, ele responde sem reverência à posição de Davi, que já tinha sido ungido rei, e desconsidera toda a ideia de ter mais de 400 homens como soldados. Olha a tolice. Um homem manda mensageiros, possui soldados. Nós vemos na narrativa que provavelmente ele sabia, porque um dos seus servos tinha conhecimento e comunica a Abigail, e mesmo tendo conhecimento que Davi estava cercado, estava com centenas de soldados, ele ainda assim nega ajuda a Davi. E nós vemos que por causa desse ato tolo de Nabal, a ira de Davi se acende de tal forma que ele diz que iria matar todos os homens, todos os meninos daquele local. Não deixaria um homem, um menino sequer vivo. E nós vemos então na narrativa que Abigail, aqui um exemplo de sabedoria, é utilizada pelo Senhor e ela procura Davi antes desse ato de derramamento de sangue e traz Davi de volta ao discernimento. Nós vemos ali diversos pecados, o pecado de Nabal, o pecado de Davi, que busca vingar com as próprias mãos, derramando sangue de inocentes, e nós vemos a virtude de Nabal, que consegue resolver esse conflito, apaziguando o ânimo de Davi, fazendo com que a história tenha um desfecho bom, um desfecho onde Davi não derrama sangue e louva ao Senhor por isso, o desfecho de Abigail, que consegue, com o meio da sabedoria, aplacar a ira de Davi, e a punição de Deus, mostrando que ele é o vingador, porque ele fere Nabal e Nabal morre depois de 10 dias. Então veja aqui, irmãos, o exemplo, né, prático que as irmãs trabalharam
na sexta-feira, sobre as consequências da tolice. E como uma sabedoria, essa virtude pode trazer tantos feitos bons e aqui no caso evitar derramamento de sangue de inocentes. Aqui um bom exemplo de virtude, de sabedoria e de vício aqui, a tolice, a estultícia. Nós vamos então agora caminhar para o verso 5, ainda sobre o governador. Ele diz que ainda há um mal que ele viu debaixo do sol, um erro que procede do governador. O tolo posto a grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. No primeiro momento, quando nós nos defrontamos com o texto, ainda mais nós influenciados como nós somos pelo marxismo cultural, socialismo e tudo mais, nós devemos questionar aqui qual é o problema de um servo sentar a cavalo. Ele não é tão digno quanto o seu senhor? Ele não é um ser humano? Qual é o problema de um rico sentar num lugar mais baixo? Ele não deve não deve assumir uma posição de humildade também? Mas nós não devemos ir com esse olhar para esses versos. Lembrando aqui, irmãos, o que está sendo trabalhado aqui nesses versos do capítulo 10 é justamente o caminho da tolice e o caminho da sabedoria. Tendo em vista esse contexto imediato, o que Salomão está trabalhando aqui é a ideia que um governante tolo, ele consegue subverter a ordem estabelecida por Deus. A ideia aqui é que um governante tolo, ele inverte os valores de uma sociedade. É essa aplicação, essa interpretação que nós devemos tirar aqui do texto. Isso, por exemplo, sendo aplicado para nós, é o que nós vemos, por exemplo, como os criminosos são bem tratados, enquanto pessoas que produzem, pessoas honestas que produzem para o nosso país, são humilhadas em audiências. É a ideia de como o Estado ele louva o mal por meio das suas leis e por meio dos seus decretos, enquanto ele reprime e pune aqueles que fazem o bem. Eu vi recentemente uma mulher sendo notificada e tendo os seus bens apreendidos, né, uma camelô, porque ela não tinha ali o alvará, né, de funcionamento. Tudo bem, é lei, né, mas será que isso é justo? Um Estado onde ele fecha os olhos para as pessoas que, tomadas pelo vício de drogas, esfaqueiam pessoas inocentes, pessoas que estão trabalhando são furtadas, são roubadas de forma violenta. Será que o Estado que se fecha os olhos para toda a maldade que nós vemos aqui fora, ele tem razões para perseguir e tirar o sustento de uma pessoa que está trabalhando honestamente? Será que não deveria primeiro resolver um problema para depois resolver um problema menos pior? Ou tentar pacificar da melhor maneira, ao invés de agir de forma de excesso, de forma com abuso? A ideia é justamente essa, um governante tolo, aqui para nós, as autoridades como um todo, todas as autoridades constituídas sobre nós, quando elas agem de forma tola, elas subvertem a ordem estabelecida por Deus. Aquilo que Deus diz que é bom, que deve ser louvado, o governante faz o oposto. Ele busca justamente louvar aquilo que é mal. Ele subverte, ele inverte os valores estabelecidos por Deus. Essa é a ideia aqui do verso. Nós devemos estar atentos. Isso traz para nós uma advertência sobre quem nós votamos. Quando nós exercemos esse direito de cidadania, será que nós estamos buscando pessoas, cristãs ou ímpias, governantes civis, que vão louvar ao Senhor e pela misericórdia e pela graça comum, agir minimamente com sabedoria, ou nós estamos buscando os nossos próprios interesses quando escolhemos os nossos governantes? Será que são aqueles que irão governar para o bem de todos, ou é aquele que irá governar para o meu próprio bem? Aqui, se aplicando ao nosso contexto local, Cabo Frio, nós vemos que, infelizmente, a política aqui é tomada
Se o cara vai me dar um cargo ou para minha família, eu voto nele. Se não, eu voto em outro. Infelizmente, muitos cristãos adotam essa posição, não levando a sério o seu direito de voto e realmente sendo guiado pelo seu próprio interesse. Não é à toa que nosso município padece com esse desserviço público. Agora, caminhando ainda para o verso 8, aqui são do verso 8 ao verso 11, são versos que nós devemos ter mais atenção, porque são versos complicados, é difícil a gente ver coesão e conexão com tudo isso que nós estamos vendo até aqui. Ele vai colocar aqui que quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe o muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras será maltratado por elas, e o que racha a lenha expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve o bom êxito. Nós podemos trabalhar aqui que Salomão está trabalhando os infortúnios da vida. Ele está relacionando aqui diversas situações com diversos perigos dessas situações. Se nós pudéssemos colocar isso em duas colunas, nós temos a primeira coluna que vai falar sobre essas situações e uma outra coluna que vai falar sobre os perigos vindos dessa situação. Nós temos que que abrir uma cova tem como perigo cair nessa cova. Nós temos que derrubar muros, tem como perigo ser mordido por uma cobra que se escondia atrás do muro. Nós temos que arrancar pedras, tem como consequência ser ferido por essas pedras que podem cair sobre nós. Nós temos que rachar lenha, é expor-se ao perigo. E nós temos que cortar a madeira sem uma faca ou um instrumento bem afiado, é se colocar ao perigo, uma vez que nós teremos que ter uma força excessiva para cortar, diferente se esse aço tivesse bem afiado. A ideia aqui, ele está trabalhando é justamente relacionando situações de perigo e como o sábio, esse é o contexto imediato, agir com sabedoria e não com tolice, ele deve agir com precaução. O tolo, quando ele exerce tais funções, ele age sem precaução, sem atenção. Ele está mais inclinado a cair nesses perigos. Enquanto o sábio, aquele que é guiado pela precaução, pela diligência, ele justamente vai tentar evitar ao máximo para que ele não venha cair na cova, para que ele não venha ser mordido por uma cobra e nem ser ferido por uma pedra ao arrancá-las. Então, o que nós devemos tirar de ensinamento aqui é como se distingue ações de um sábio das ações de um tolo. E no verso final, que nós vemos aqui, se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Aqui ele está trabalhando a ideia do perigo da demora. Existe um risco. Uma pessoa diligente, uma pessoa atenta, quando ela vê um perigo iminente, ela age de forma imediata. A ideia aqui é se existe um encantador e a cobra que está ali perto de uma pessoa, essa cobra vem a picar essa pessoa, qual a necessidade de um encantador? A cobra já picou alguém, ela já envenenou uma pessoa, essa pessoa pode vir a morrer. Qual é a vantagem, qual é o proveito desse encantador? Era para ele ter encantado a cobra antes dela morder a pessoa. Esse é um ensinamento. Nós devemos estar atentos às situações que exigem de nós uma resposta rápida e urgente. Isso é agir com sabedoria. É pedir ao Senhor para que nós não venhamos, às vezes, por covardia, por preguiça, que são motivos que fazem com que nós venhamos a tomar uma posição passiva e não querer agir, covardia, preguiça, venhamos a nos omitir quando uma situação precisa que nós venhamos agir. Esse é o ensinamento. E agora, fechando, nós vamos trazer 3 aplicações breves aqui para nós sobre tudo que nós vimos aqui. O primeiro ensinamento é que os seguidores do Senhor Jesus Cristo, eles devem, é um dever nosso, devemos viver em sabedoria.
devemos ser guiados pelo Espírito Santo e por meio da palavra de Deus, que é revelada nas Santas Escrituras, nós devemos nos comportar, isso aqui é crucial, de forma totalmente oposta aos ímpios. O nosso comportamento ele deve, por essência, se distinguir do comportamento dos ímpios. Isso é até um termômetro para nós. Se a forma como nós estamos agindo numa roda de escarnecedores, numa roda de colegas de trabalho, de colegas de academia e tudo mais, não se distingue dessas pessoas que estão sendo guiadas pelo príncipe desse mundo, por Satanás, diferente de nós que falamos que somos guiados pelo Espírito Santo, existe alguma coisa errada conosco e com a nossa fé. Nós temos o princípio da sabedoria, que é o temor a Deus. Nós vimos isso, o verdadeiro temor, não o medo de um Deus distante, mas aquele temor que ao mesmo tempo que treme, ele se aproxima de Deus por meio do Santo Espírito, por meio da palavra, pelos meios de graça. Então nós devemos tomar cuidado como agimos, irmãos. E esse é um bom termômetro. Se estamos sendo confundidos com os ímpios, ou se os nossos comportamentos não se distinguem dos comportamentos deles, nós devemos nos arrepender e pedir ao Senhor que venhamos a ter um comportamento diferente, um comportamento que realmente glorifica a Deus. Uma boa baliza é aquilo que o apóstolo Paulo trabalha lá em Gálatas, onde ele vai falar em Gálatas capítulo 5, verso 22, que o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, um ânimo longo, que não se ira facilmente, é a benignidade, é a bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e nós devemos pedir ao Senhor. Veja que isso aqui é o fruto, não são frutos. O amor não é um fruto, a alegria não é um fruto, há um fruto só com todas essas características. Então, às vezes, eu já fui exposto, né, e já criei também de forma equivocada, que é possível a gente ter um e não ter outro. Eu tenho o fruto da alegria, mas o fruto do domínio próprio eu não tenho tanto. Não, o dever aqui é ter um fruto só, com todas essas características. Tá? É apenas um fruto do Espírito. Ponto 2. Nós, com essa sabedoria que devemos ter, porque somos guiados pelo Espírito e orientados pela Palavra de Deus, nós devemos agir com sabedoria ante as tolices das autoridades constituídas sobre nós, não fugindo delas, a não ser em caso que for necessário, mas agindo com ânimo sereno, pois isso acalma grandes ofensores. Isso é muito difícil. Quando nós temos governantes que são opositores à fé em Deus, que são opositores à moralidade cristã, à verdadeira moralidade, isso se torna difícil. A gente manter um ânimo calmo e sereno. A tendência é que nós vamos ver notícias sobre os atos desse governo, é que nós, diante da própria notícia, venhamos a nos irar. Quiçá, diante da própria autoridade na nossa frente. Nós somos orientados em todo momento, nós vimos isso em Romanos capítulo 13, o apóstolo Pedro também vai trabalhar isso em suas epístolas. Nós devemos entender que essas autoridades são constituídas por Deus para o nosso bem ou para o nosso mal. Ideia de povo. Nós pertencemos a um povo e se o juízo de Deus vem sobre esse povo, os cristãos também sofrem. Mas nós não devemos novamente se equiparar aos tolos. Muitas pessoas hoje estão presas, pessoas simples, trabalhadoras, honestas, estão até hoje presas porque não agiram com sabedoria, agiram com tolice, estavam no lugar errado, na hora errada, agiu com ingenuidade, foi simples como a pomba, mas não foi sagaz como a serpente. E nós, como cristãos, em situações como aquela, onde nós tivemos ali a depredação de patrimônio público no evento do ano passado, nós devemos pedir ao Senhor que nos dê ânimo sereno e calmo, para que não venhamos agir como manada, acompanhando pessoas que não
estão agindo com sabedoria e sofrer consequências severas por conta disso. Nós vimos isso no primeiro verso. Uma pequena mosca estraga um unguento. Muitas dessas pessoas, uma vida honesta, uma vida bem trabalhada, com a ficha limpa, hoje, por causa de um pequeno ato, elas mancharam toda a sua ficha. Estão ali com uma condenação criminal de 14 anos, 16 anos e de 13 anos. Não defendendo que essa condenação ela é justa, mas guiados pela sabedoria, muitos poderiam evitar tais consequências. O último ponto é que nós, trabalhando a ideia de sabedoria, que nós temos um exemplo de um homem perfeito, de um homem que agiu durante toda a sua vida terrena sempre com sabedoria. Não houve um espaço para tolice. Esse homem é o Senhor Jesus Cristo, que nós temos visto em Eclesiastes, que é a própria sabedoria encarnada. Ele é o nosso exemplo de homem perfeito, um exemplo da plena sabedoria. Ele é a própria sabedoria. Nós vemos lá em Mateus 11, 29, que Cristo fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Veja a diferença do tolo, que mostra a sua tolice pela sua arrogância e prepotência. Cristo, Deus, Criador de todas as coisas, Ele é manso, Ele é humilde de coração. Vamos, para fechar, abrir a palavra em 1 Pedro, capítulo 2, verso 21. 1 Pedro, capítulo 2, verso 21. Pedro 2, 21, assim diz a palavra do Senhor, por meio do apóstolo Pedro: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, ao Pai, a Deus, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma, Jesus Cristo. Que venhamos a ter o nosso Senhor Jesus Cristo como maior exemplo de humildade, de sabedoria, e é na palavra que nós encontramos como Cristo viveu. Às vezes nós somos tentados a especular o que Cristo faria se ele estivesse aqui, né? Muitas igrejas do púlpito, não, eu vou pensar aqui o que Cristo faria, entra num âmbito subjetivo, né? Nós temos na palavra, nós vamos à palavra, nós vamos ao ensino da palavra, que é a palavra de Cristo. Gênesis e Apocalipse é a palavra da Trindade. Cristo está em Gênesis, ele revela Apocalipse, ele revela toda a Escritura. Então, toda vez que nós vamos à palavra de Deus, vamos a Eclesiastes, vamos a Provérbios, vamos a Salmos, a Gênesis, aos profetas, ao Novo Testamento, às epístolas, nós nos recorremos a Cristo. É assim que Cristo agiria, na forma como ele revelou na sua palavra. E é assim que nós devemos agir. E isso é agir com sabedoria. Que o Senhor nos ajude nessa grande dificuldade, nesse grande desafio de realmente agir nos momentos adversos com sabedoria, com serenidade, simplicidade e humildade. Amém? Vamos orar. Senhor, somos gratos a Ti pela Tua